moço que queria conversar? Com coisas de uma era moderna. Alô, a senhora está me ouvindo bem? Estou sim, irmão. Estou sim. Olha, é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de dialogar com a senhora, viu? Igualmente, igualmente. Também é uma satisfação dialogar com a senhora. Olha, aqui a gente está concentrado em dialogar com a senhora através dos filtros da matéria, não é mesmo? Então, a senhora tenha um pouco de indulgência com as nossas imperfeições, viu? Não, não é necessário nenhuma indulgência, porque a perfeição é um conceito puramente mental. Tudo é perfeito porque cumpre aquilo para o qual foi criado. Então, a perfeição consiste em cumprir o objetivo para o que se foi criado, conforme a capacidade que se tem no momento da existência. Então, a capacidade é concedida justamente de acordo com o propósito que existe para a criação de determinada coisa. Bom, aqui nós fomos acostumados a considerar perfeição como um produto das ações, como um produto do esforço, como uma forma de qualificação. Uma qualificação, claro, relativa, porque quem é este ou esta que pode determinar os referenciais da perfeição? Se não houver alguém a quem se conceda poder e autoridade, não há ninguém que possa dizer o que é perfeito, mais ou menos perfeito. De modo que, quando nós silenciamos, quando nós olhamos para a natureza e através deste livro aberto, nos comungamos com aquilo que é real, com aquilo que é eterno, por detrás de todas as aparências, nós descobrimos que a perfeição é a essência de todas as coisas e que a perfeição não pode ser encontrada nas coisas, mas sim naquilo que a sustenta, sim naquilo que subsiste a todas as coisas. Quando a gente ouve falar de perfeição, obviamente por conta do nosso condicionamento cultural e das coisas que vamos aprendendo ao longo da vida, sobretudo no meu caso espírita, a gente entende que é o conhecimento de todas as coisas, a felicidade dos eleitos. A senhora pode comentar um pouco sobre essa perfeição, ou essa ideia de perfeição? A ideia de perfeição que você tem? É essa que eu citei. Está um pouco distante da realidade, me parece, do que a senhora falou. Isso é bom que nós prestemos atenção. Como você disse, é a perfeição da qual eu falei? É a perfeição que concerne minha realidade? Mas não necessariamente quer dizer que esta perfeição se refira à sua realidade. Se você tomar o meu referencial de perfeição, de novo você concede autoridade a alguém exterior, a um objeto exterior, uma abstração exterior da sua mente, e você de novo se mantém preso a conceitos, a ideias que não nasceram da sua própria experiência. Então, se você quer comparar estes referenciais de realidade, nós podemos compará-los aqui. Você falou de uma ideia de perfeição que nasce da cultura, que nasce do condicionamento religioso, e que está ligado ao conhecimento, à felicidade. Foi isso que você disse? Certo.
Foi isso. Se nós formos considerar que alguma coisa é perfeita pelo conhecimento que possui ou pela felicidade que goza, nós devemos limitar a perfeição unicamente ao reino humano. Porque você não pode julgar o conhecimento de uma pedra e nem a felicidade que uma pedra goza. E, no entanto, eu posso lhe afirmar que a pedra vive 24 horas de felicidade plena e possui um conhecimento ilimitado a respeito das coisas. É por isso que ela vive parada e silenciosa. A pedra. Você percebe, então, que as coisas mais banais, como consideradas pela mente humana nesta era, são as que guardam as chaves para a realização do ser? Uma pedra. Que valor tem uma pedra? O que esta pedra pode me relembrar com relação à minha essência, ao que eu sou? Simples. Se você olha com outros olhos, se você se deslocaliza desta posição humana, efêmera, então você vai perceber esta perfeição da qual eu falo como a essência de todas as coisas, e a pedra, ao invés de um objeto sem utilidade, sem valor, descartável, às vezes mesmo incômodo quando está dentro do sapato, torna um grande mestre, nos ensina grandes lições, nos ensina que o silêncio é a causa da felicidade plena, ou pelo menos um estado muito propício a realizar esta felicidade plena. A gente fica então com a ideia de que esse estar e esse ser que aprendemos com a pedra trata de uma unidade que lhe confere uma certa plenitude, seria isso? Quando nós falamos do reino mineral, falamos sim de uma unidade que é plenitude absoluta. Mas é claro, aí nós teríamos que aceitar que há uma consciência também por detrás da aparência inorgânica. Então, olha... Mas não se confunda, não se confunda. Não é se tornar uma pedra que vai lhe conferir felicidade plena. A pedra está aí vivendo sua felicidade plena, servindo ao propósito para qual o corpo dela foi criado. E, em meio a tudo isto, ela pode servir como um referencial para que você se redescubra como a mesma consciência absoluta e plena que é a consciência da pedra. Olha, eu quero falar mais sobre isso, mas só antes da gente continuar nesse assunto, eu queria pedir para a senhora o nome da senhora, porque às vezes os amiguinhos que estão ouvindo não têm essa informação. E quanto à ideia que eu propus para o médium de chamar a senhora de vó, porque ele vê a senhora na idade mais madura da sua última ou uma encarnação da senhora. A senhora pode dizer então só o nome da senhora e como que funciona isso, se a senhora se importa, que a gente chame a senhora de vó aqui no nosso diálogo, tipo, um diálogo descontraído, mas muito respeitoso. Então, este nome ou esta chave vibral que eu apresentei aos irmãos aqui neste grupo é Isilda. Este não é o nome que foi utilizado pela personalidade durante a encarnação. Certo. Por questões óbvias. Foi uma encarnação muito recente. Então, bom, certas coisas podem ser preservadas, mesmo para não estimular a curiosidade
inútil, que é uma característica da mente humana que eu conheço muito bem. Tá certo. Então, quanto a chamar de vó, sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. Apenas não acredite nos referenciais que este termo vó podem construir na sua mente. Porque a consciência ela é multidimensional, é versátil. Às vezes, nós todos nos revelamos com doçura, com suavidade, mas certas vezes é necessário um pulso firme para dar prosseguimento à dança na matéria. Ah, muito bonito, muito obrigado. Agora, voltando ao que a gente estava conversando sobre a pedra e a inteligência. A gente sabe que a gente ouviu falar através de Leon Denis o seguinte, que na planta a inteligência dormita, no animal sonha, e daí só no homem acorda, conhece-se e torna-se consciente. Então ele disse que a partir daí o progresso de alguma forma fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar com o acordo da vontade humana com as leis eternas. Então isso falou Leon Denis. Então como é que a senhora vê isso? A senhora tem essa ideia também, compartilha desse entendimento que na planta a inteligência dormita, no animal sonha e no homem acorda e conhece-se? Isto me parece muito como propaganda política. Propaganda política? Sim. Você se recorde que alguns séculos atrás, uma das religiões vigentes nesta civilização espalhava a ideia de que seres humanos que haviam uma coloração de pele mais escura não possuíam alma. Você se recorda deste fato? Sim, lamentável. Exatamente. Perceba como aquele que se coloca como dominante constrói ideias de acordo com o período em que essas ideias são construídas, muito plausíveis, muito vendáveis. De forma que para o ser humano que se acredita como o centro da criação, como a obra-prima, a joia da criação, discursos como este são vendáveis, são lógicos também. Deixe-me lhe dizer uma coisa. O reino mineral, o reino animal, o reino vegetal, riem do ser humano. Riem às escondidas. Isso não é a primeira vez que eu digo isso, né? Riem do ser humano. Riem da brincadeira que se desenrola aqui. E em toda a sua profunda sabedoria, uma profunda sabedoria que compartilham com o próprio ser humano no que realmente são, servem como instrumentos vivos da experiência e da brincadeira que a consciência desenvolve aqui como ser humano. O termo consciência é um termo ainda hoje, me parece, muito controverso, suscetível de diferentes interpretações, de diferentes utilizações de acordo com os interesses pessoais. Agora, limitar uma tal consciência ao modo de comportamento humano é um tanto primitivo. É um tanto primitivo. Mas é que é difícil para o ser humano pensar como espírito, vó. Sim. Não é só difícil, é impossível. Porque espírito não pensa. Que necessidade esta consciência plena, absoluta, tem de pensar? Ou melhor, usemos o termo raciocinar.
a senhora falou sobre consciência plena e absoluta, mas, sobretudo no Espiritismo, a gente aprende que o espírito está em constante evolução e não se torna pleno e absoluto, senão depois de muitas e muitas encarnações neste e em outros planetas. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Esta é mais uma das respostas que visam acalentar uma pergunta central da experiência humana. Por quê? E só por quê? Por que qualquer coisa? Por que qualquer coisa? A resposta para esta pergunta pode ser isto: o espírito precisa evoluir. Então é necessário viver aqui, viver em outros planetas, é necessário sofrer, é necessário ser provado, é necessário mostrar valor, é necessário aprender. Mas esta também é uma resposta infantil. Esta resposta, perceba, minhas respostas às suas perguntas são puramente relativas. Eu considero um certo espectro da consciência humana quando eu respondo dessa forma. Há outros espectros da consciência humana, estas proposições que você utilizou possuem outra utilidade, possuem outra coloração. Mas, enfim, voltando para a questão do porquê o espírito talvez precise evoluir ou não. Isso. Para a maioria dos seres humanos que aderem a esta visão, o que acontece mesmo é um colocar-se num estado de conforto, uma aceitação submissa. Então é muito fácil. Bom, eu não preciso mais bater minha cabeça com estas questões a respeito do que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, se eu sou um espírito em evolução. De novo, você lembra que há pouco na nossa conversa eu falei dos discursos políticos? Eu lembro. Este é mais um discurso político. Isto coloca de novo a experiência humana como central na vida do universo. Como se a experiência humana tivesse alguma utilidade para o espírito, além de uma brincadeira, além de um passatempo, não muito divertido às vezes. Nossa. E aí a senhora falou que razão tem um espírito ficar pensando se ele tem consciência plena. Então a senhora intuiu para a ideia de que existe a perfeição e ela já está no espírito sem que ele tenha que então se reencarnar tantas vezes para alcançá-la. Não. O que eu quis dizer é que o espírito é a perfeição por detrás de todas as coisas. Consciência, como a palavra espírito, de novo, são conceitos usados de diversas formas, retorcidos, construídos, desconstruídos, alterados de acordo com o propósito daquele que fala. Que eu falo com vocês de espírito como sinônimo da perfeição essencial e inerente, inseparável, indissociável de todas as coisas, de todas as situações, de todas as expressões possíveis e impossíveis de vida. Tá, mas o que diferencia um moço que está encarnado num planeta feliz ou de regeneração, onde não há provas e expiações, e um que está aqui no planeta Terra? Considerando que haja um espírito encarnado num planeta de provas e que não esteja encarnado num planeta de provas. Considerando que um espírito possa encarnar. Considerando todas estas verdades que você possui na sua mente. Primeiro, eu não posso me basear nas suas verdades. Senão eu adulteraria o meu discurso político.
Então, olha o problema. E isto é interessante para que nós percebamos quanto do nosso discurso está baseado em ideias que nós adquirimos, acalentamos, mas não mexemos mais. Então, de novo, é a mesma coisa para a resposta que diz que o espírito precisa evoluir. Então, esta é a razão das coisas serem como são. Bom, uma verdade pronta, um conceito formado, bonito, aplicável a diferentes situações, desde que você não questione muito profundamente certas coisas. Sim. Então, mas é natural que eu fale baseado nos meus pontos de referência, certo? É normal. É normal. Não é? Que é normal. Sim. E também o que eu entendi é que a senhora disse que às vezes esses conceitos que eu tomo por verdade para a senhora não faz sentido algum. Entendi. Então quando eu falo qual a diferença entre um espírito encarnado no mundo mais evoluído e um nosso, sendo que o espírito tem essa perfeição que a senhora falou, eu quero saber em que momento a diferença existiu, porque existe, a senhora está no mundo espiritual e eu estou no mundo talvez espiritual, mas de maneira encarnada. Percebe como começa a ficar complicado manter certos conceitos? Vamos lá. Vamos. Quem disse que há mais de um espírito? Quem disse? Os nossos sentidos. Os sentidos. Os sentidos pertencem a que parte de você? Ah, sim, a parte física que me permite, que permite meu espírito interagir na matéria. Permite você. Deixa o espírito fora disso. Deixa. Nós estamos lidando com o espírito como um objeto da percepção agora. Tá. Os seus sentidos, sejam eles físicos ou não, como a mente e as emoções, certo, se referem apenas ao espectro da vida humana, ou seja, as situações e as experiências que lhe concernem. Você apenas. O espírito surge, então, no seu campo de experiência como um objeto da percepção desconhecido, a respeito do qual você só possui conjecturas mentais, imaginações, projeções ou, em alguns casos, uma experiência inabitual. Experiência inabitual que está para além de qualquer limitação nos objetos dos sentidos. Então, a respeito do espírito, o ser humano aqui só possui duas coisas: imaginação e uma experiência que ele não consegue explicar. E, em geral, ele usa as imaginações para tentar explicar a experiência inexplicável. Então, bom, como aqui vocês veem mais de um corpo, como aqui vocês veem diversos objetos com uma certa distância entre as coisas, e como vocês possuem um senso de identidade que vocês acreditam ser diferente da identidade do outro, vocês acreditam também que o espírito está sujeito a estas mesmas leis. Desta forma, vocês destroem qualquer possibilidade de um mundo espiritual. Por que diferença haveria entre o mundo espiritual e o mundo físico, se as leis são as mesmas? A diferença é que vocês estão despojados da matéria e não estão presos ou circunscritos a um determinado espaço. De novo, uma situação que se refere à experiência humana. Você pode me dar uma visão que não seja humana a respeito do espírito? Não, a senhora mesmo já disse que não. Não, eu não disse que não. Eu coloquei o meu discurso político. Ah, tá. Eu quero lhe instigar a produzir respostas próprias. Sim, mas o que eu quero dizer é que as minhas respostas não serão próprias, porque elas são baseadas em pontos e referências que está baseado nas minhas experiências. Então, tudo que eu tenho hoje foi alguma coisa que eu ganhei de alguém, como conhecimento. Então, há um condicionamento por trás disso.
Ah, muito bem. Chegamos ao ponto do reconhecimento. Muito bom. Mas considerando então que alguém possa ter lhe passado um conhecimento que não seja limitado à visão humana, você acha que isso é possível? Você acha que dentro do seu escopo de conhecimento você possui alguma visão que não seja puramente humana a respeito do espírito? Eu acho que se tiver, eu não saberia identificar, porque eu estaria pensando como um humano. Exatamente. Chegamos à conclusão deste. Perceba, para que você comece a perceber o que há de espiritual nas coisas humanas, você precisa deixar de ser humano. E como se faz isto? Aprendendo com aquilo que não é humano, a arte de transcender a humanidade. E humanidade aqui eu me refiro não a esta coloração da consciência universal, num sentido muito amplo, mas sim ao condicionamento de comportamento que a consciência, a qual a consciência se limita quando ocupa um corpo. A pedra lhe ensina como não ser humano, ou pelo menos como não ser somente humano. As árvores lhe ensinam como não ser somente humano. Os animais lhe ensinam como não ser somente humano. Se aproxime destes irmãos e irmãs. Aprenda com eles a arte da humildade, a arte do silêncio, a arte de ser sereno. E você vai perceber que fica muito mais fácil, muito mais fluido o processo de encontro com o espírito e não com os espíritos. O espírito, a perfeição por detrás de todas as coisas. Então, a gente ouve e às vezes isso propõe uma desconstrução de conhecimento. Só que para a gente é difícil caminhar, né, numa plataforma dessa, aonde não temos ao que nos apegar. Porque se eu disser que todo o conhecimento que eu tenho é humano e não é, entre aspas, válido para a vida espiritual, então qual seria o propósito de termos recebido, por exemplo, um livro inteiro ditado pelos espíritos elevados? Pois é. Em nenhum momento eu disse que este conhecimento humano não tem nenhuma utilidade. Primeiro, eu lhe conduzi a questionar a validade absoluta que você concede relativamente a este conhecimento humano. Certo. Porque senão eu teria entrado em contradição dentro do meu discurso político, porque lá atrás eu disse que a perfeição está por detrás de todas as coisas. Sim. Então, com certeza, por detrás também do conhecimento humano, há perfeição. E como dentro do meu discurso perfeição é sinônimo de espírito, o espírito reside por detrás daquilo também. O que eu lhe proponho é assumir uma posição menos humana na aproximação desse conhecimento, na aproximação dessas experiências. Para que você não fique reproduzindo o mesmo padrão, este padrão que você já recebeu de outros, ou que você transmite a outros, para que algo de novo surja, algo de fresco, algo de vivo. Olha, então seria útil eu acreditar na evolução do espírito e na sua reencarnação em planetas mais elevados à medida que ele vai se evoluindo? Não, não falei de acreditar. Eu falei de procurar a perfeição por detrás destas coisas. Mas se a perfeição já existe em tudo, ela já está na minha cara? Não preciso procurar? A perfeição está, mas isto não quer dizer que você tenha dela consciência. Tá certo. Esta é a brincadeira aqui da vida. É uma brincadeira de esconde-esconde. Então,
Talvez, bom, vamos considerar, então, vamos ver qual a utilidade desta visão da evolução e de espíritos separados que encarnam em mundos diferentes. Vamos É lá. muito útil, porque quando você acreditava que você era apenas o corpo e que teria que trabalhar, se reproduzir e deixar alguma subsistência para a sua descendência, então esta visão chegou para abrir o seu horizonte e fazer com que você começasse a desconfiar de que há algo além do imediato, há algo além do visível, do concreto. Então você fica nesta visão por um tempo, até que você assimile e mude de posição diante da vida. Uma posição em que você é apenas um corpo sujeito às leis físicas, para uma posição em que você já considera a possibilidade de que você seja além do corpo, que você exista além das leis físicas. Mas ainda você não descobriu que leis são essas que não são físicas, ou mesmo se há uma lei que não seja física. Então esta posição lhe coloca num estado propício para que você então comece a fazer uma experiência direta do que está além do concreto, além do físico. Mas se você se aproximar deste mundo não físico, cheio de preconceitos que nasceram de sua experiência física, como você poderá tocar o núcleo da experiência não física? Como beber a água pura da experiência não física, se você carrega saquinhos de sabor para adicionar em cada coisa que você consome? Compreende? Sim. Muito bom. Não compreendeu, mas muito bom. Eu não compreendi e disse que compreendi. Por quê? Porque eu achei ter compreendido, eu acreditei nisso. Mas isso é muito bom, porque assim a gente pode continuar a conversa. Ah, é? Então tá. A senhora com discurso. Tudo A senhora. A senhora com discurso político da senhora e eu dizendo que acreditei sem acreditar. Exatamente. Não, que entendi sem entender. Não, mas olha, então vamos aqui, a senhora com o discurso político da senhora e eu com a minha, com o meu entendimento humano, para a gente ver se eu consigo adiantar um pouquinho mais aqui. Olha, eu tenho como ponto de referência o Livro dos Espíritos da minha vida. Eu acho que, como a senhora falou, tem os estágios e a gente vai crescendo e a gente vai pegando, é como se fosse um corrimão ou um degrau numa escada, um pouco mais, que leva você mais adiante, não mais para cima, mas mais adiante. Então, de novo, eu não disse isto. Isto é a sua interpretação do que eu falei baseado nos seus referenciais. Mas tudo bem. Use a sua interpretação. Só deixemos claro para os nossos irmãos que podem entrar em contato com este áudio. Sim. Onde está a interpretação e onde está a visão apresentada. Pode continuar. Não, mas é que, então, quando eu falar uma interpretação e não for exatamente o que a senhora disse, talvez a senhora até pudesse fazer uma chamada, igual a senhora fez, mas explicar também, olha, você disse isso, na verdade, eu quis dizer isso, assim, então, tá? Você disse que eu falei a respeito de estágios. Eu interpretei assim. Andar com o corrimão mais para frente. Isso, que você foi ficar parado no mesmo lugar e apenas tirar a máscara que você usa. Lá. Você não precisa sair do lugar, você não precisa fazer nenhum esforço, a não ser o esforço de levantar a mão e se ver como você realmente é. Então a senhora falou de uma máscara. Eu gosto dessa analogia. Como é que essa máscara foi parar no meu rosto? Você, vida universal, colocou ela. Então, a hora que eu coloquei, eu achei que estava beneficiando da ação. Não. Isto é uma interpretação humana, claro, espiritual. Esqueça ideias como utilidade, benefício, prazer, dor, sofrimento. Isto só se refere à máscara e não a quem a utiliza. Nossa.
Então, por que razão um espírito perfeito... O espírito perfeito... Ah, tá, porque a senhora está partindo do ponto de que só existe unidade. Exatamente. O meu discurso político. Então tá. Por que o espírito perfeito ia então querer colocar uma máscara dessa? Umas máscaras dessas, né? São várias aqui neste assim. Uhum. Bom, por quê? Quem faz a pergunta por quê? Para quem razão tem sentido? Quem precisa de uma resposta e de um motivo? Eu poderia lhe apresentar algumas boas versões para responder esta pergunta, mas eu prefiro lhe questionar. Será que você que está por detrás da máscara, possui razões, motivos para ser o que é? Será que a natureza calcula para explodir um vulcão, produzir uma chuva, ou realizar qualquer dos movimentos naturais aparentes que realiza? Para quem a lógica faz sentido? Eu queria mesmo dizer, para quem a lógica não faz sentido nenhum, porque mesmo para o ser humano, a lógica é ilógica. Nós podemos dizer, o espírito perfeito assume máscaras para se conhecer melhor, mas isto já seria contradizer a perfeição inerente ao espírito. Nós poderíamos dizer que o espírito assume máscaras para se expressar de uma maneira diferente, mas se ele é a perfeição absoluta, ele já é todas as expressões. No entanto, há uma outra possibilidade de ver estas coisas. Se nós nos deslocamos de um raciocínio linear e entramos num raciocínio baseado na simultaneidade, na coincidência, seu espírito é universal, absoluto e, portanto, já possui em si todas as formas de expressão. Essa é uma delas acontecendo no espírito. Sem razão, ou pelo menos sem uma razão lógica que satisfaça a necessidade humana de compreensão, mas simplesmente porque esta é a natureza da vida. Então, ouvindo isso, eu fico motivado a pensar, tudo está bem como está. Eu não tenho que querer sair de onde eu estou para um lugar melhor. Se você não parar por aí, se você então questionar, mas por que eu ainda acredito que há um lugar melhor? Eu ainda acredito que este lugar não é tão bom quanto o outro que eu imagino que seja melhor. Aí sim, este conceito que você produziu pode causar algum efeito sobre a máscara. Eu não estou dizendo que este mundo, como vocês o veem e o vivem, é bom como vocês consideram esta palavra. Eu digo que este mundo é perfeito, essencialmente perfeito, com tudo que possui. Como perfeita é cada mudança que acontece neste mundo. Mudança que invariavelmente ocorre à revelia de sua vontade, de seu desejo pessoal. Você falou lá atrás a respeito da vontade segundo a visão de um certo irmão, quando se referiu à posição da consciência no reino humano. Isso. Bom, no reino humano, a consciência não tem ciência da vontade universal e perfeita, do espírito universal e perfeito, o que não é verdade para os demais reinos.
No reino humano, esta consciência se une novamente a esta vontade universal e perfeita. Mas você deve considerar que não é alimentando sua vontade pessoal que você vai deixar espaço para o reencontro com esta vontade universal e perfeita, mas sim é esvaziando-se de sua vontade pessoal, que assim você deixa espaço para que esta vontade universal e perfeita brilhe, lhe preencha, lhe consuma, lhe arrebate para uma visão, uma experiência de mundo onde você percebe claramente esta vontade em atuação, em pleno amor. Amor de verdade, não amor afeto, não amor emoção, amor real, amor incondicional, amor ilimitado. Daqui pra frente eu não vou mais dizer a senhora disse isso, eu vou dizer eu ouvi isso, o que a senhora acha que você entende direito? Isso, muito bem. A vozinha agradece. Não, a gente vai aprendendo, né? É vivendo e aprendendo. Será? Agora eu já nem sei mais. Porque se existe a perfeição, como eu vou estar vivendo e aprendendo? Seria antes vivendo e desaprendendo. É uma outra visão. Não é? Mas eu ouvi no que a senhora disse há pouco, que no ser humano a consciência se une novamente a essa realidade. Eu ouvi isso. Então aí, no discurso político da senhora, deixou um quê de existência de uma certa evolução. Ou seja, houve uma separação de algo e para depois se unir novamente a algo. Seria o momento de colocar essa máscara, o momento dessa separação? Não diria separação, eu diria ignorância. E não ignorância como um elemento negativo, mas como um elemento necessário para que uma certa face da expressão do Espírito Perfeito possa se manifestar. Isso dentro de uma visão linear, claro, respeitando as capacidades intelectuais da mente humana. Se a mente fosse capaz de se elevar a um estado não linear, não faria também sentido falar disso. Mas enfim, você disse separação. E uma, talvez, tônica de evolução neste processo de realização da consciência. Bom, esta é uma coloração realmente. Esta é uma coloração. Porque vocês já estão familiarizados com o pecado, com a salvação, com a queda, com a ascensão, ou seja, com uma evolução. Então, qualquer movimento simples como esse, que seja de colocar uma máscara e retirar uma máscara, pode ser visto como uma evolução, porque vocês consideram que o estado com máscara é menos bom que o estado sem máscara. Sim, certamente. E o que eu apresento é que o estado com máscara é perfeito porque expressa aquilo para o qual foi criado. E que o estado sem máscara chega como parte dessa mudança regida por esta vontade perfeita e universal que executa suas ações à revelia da vontade pessoal da máscara. Quem decide se a máscara vai ficar no rosto ou não? É a máscara ou quem a utiliza? Quem a utiliza. Exatamente. Agora imagine que interessante seria se você colocasse uma máscara no seu rosto e a máscara começasse a lhe questionar. Mas não está bom desse jeito? Tira a máscara. É melhor você ficar sem máscara? Mas por que você quer usar uma máscara? Você já é tão belo do jeito que você é? Mas se você quer ir num baile a fantasias, como não utilizar uma máscara? Você não considera o ato de colocar uma máscara para ir num baile à fantasia como um estado menos evoluído que quando você sair deste baile de fantasias e tirar a máscara? Realmente. Considera isto como uma expressão natural da sua humanidade, ações que você está executando, Sim. brincadeiras que você está fazendo.
Esta é uma primeira proposta, baseada ainda numa perspectiva humana, para começar a se abrir a uma visão não humana do verdadeiro mundo espiritual, que também é o mundo físico, considerando, então, de acordo com o meu discurso político, que não há uma tal separação. Claro. Eu fico pensando se há perfeição no que consideramos imperfeito, qual seria a motivação de abandonar o mal como entendemos para o espírito e para a sua evolução? Considerando que o espírito a evolução. Isto faz parte da experiência humana. Quem abandona o mal é o ser humano, para o seu próprio benefício, ou para o benefício que ele acredita que tem, ou que vai ter, de abandonar o mal. O espírito é a raiz também do mal, porque ele é a essência perfeita por detrás de todas as coisas. Não é uma identidade ou uma entidade pessoal. É apenas a vida, a primeira, a mais profunda, que mantém todas as coisas e que dissolve todas as coisas quando chega o momento. Abandonar o mal faz sentido para você, humano. Quantas vezes não se abandona um mal para logo depois descobrir que aquilo não era um mal? E depois de passar pelas mesmas experiências, colorindo-as como mal e bem, a que conclusão nós podemos chegar, mesmo nos servindo de uma lógica humana, racional? Que mal e bem são conceitos perfeitos porque executam o propósito para o qual foram criados. Fazer com que você se mova, você humano se mova, se mexa, numa situação ou noutra. Até que você, recobre esta lucidez de que você vai se mover com mal, sem mal, com bem ou sem uma ideia de bem. Bom, vamos para a exemplificação. As mentes gostam disso, segundo o orientador. Você come sorvete todos os dias. Viu? Nós estamos lidando no nível humano, isto não se refere ao espírito. Tá. Você come sorvete todos os dias. Então, para que você pare de comer sorvete, porque isto é uma mudança que vai se produzir na experiência, então você passa a acreditar que sorvete é mau. Ele produz certos efeitos no corpo, que produzem doenças, porque não é um produto natural, qualquer que seja a ideia de natural que o ser humano tenha. Então esta é a desculpa para você parar de comer sorvete. Por que você deveria parar de comer sorvete? Por o seu corpo não ter doença? Para você não morrer? Para você viver uma vida equilibrada segundo as necessidades físicas. Até que ponto deixar de comer sorvete vai lhe conceder isto? Sorvete não, mas cigarro, por exemplo, sim. Até que ponto parar de consumir um cigarro vai lhe dar uma vida equilibrada? Nossa, totalmente, porque cigarro vai consumir no seu pulmão, matando as celulinhas, e daqui a pouco você está aí e não consegue respirar. Bom, quando você morre, você continua respirando? Então, olha, vou responder segundo a visão humana dos meus pontos de referência. Quando você fuma, você adianta o seu processo de desencarnação, e então você chega no mundo espiritual como um suicida, leva aquilo no seu perispírito e precisa então reequilibrar através de tratamento e depois uma reinserção no mundo físico para reparar os erros que você cometeu e que ficou gravado no seu perispírito. Então você tem que voltar, e aí a sua consciência diz que para
o equilíbrio e correção da culpa. É bom que você nasça com uma doença para você aprender a ter a responsabilidade com as coisas que Deus coloca na sua mão. Irmão, deixe-me lhe perguntar. Tá dando risada já, né? Quando o mundo espiritual se transformou num centro de reabilitação para a personalidade humana? Quando a personalidade humana ainda não aprendeu responsabilidade sobre aquilo que tem. Irmão, você já considerou Ah, o tamanho deste universo? não. A quantidade de vida acontecendo, se expressando, se modificando? É. Você acredita que o mundo espiritual está a serviço de questões tão bobas quanto o medo do ser humano da morte? Quanto às ideias que o ser humano tem de que ele pode controlar o momento em que sai do corpo ou não? Deixe-me lhe perguntar, e as pessoas que vivem 100 anos fumando? É. Elas poderiam ter vivido 200 se não fumassem? Não. E as pessoas que não fumam e morrem com 20? É. Perceba, tudo isto é muito relativo, o que dá amplo espaço para que o meu discurso filosófico, o discurso político, se inserir e minar estas visões. A sua mente vai ter que produzir argumentos menos frágeis. A vida está cheia de exemplos de que a ação tem um efeito somente parcial e ainda assim com a ajuda da vontade pessoal para explicar certas mudanças. Eu não estou aqui defendendo fumar o cigarro ou não. Claro. Tanto que tomei como exemplo o sorvete, porque se considera, em geral, o cigarro como algo não muito positivo. Mas quantas pessoas não acreditam que se alimentar de sorvete é normal, é muito natural? Ora, hoje, irmão, se você se limitar a apenas respirar, ainda assim, você vai ingerir substâncias que, bom, de acordo com a própria lógica humana, não são benéficos para o corpo. Certo. Então, eu estarei me matando, mas não serei um suicida consciente. Então, terei este alívio quando chegar no mundo espiritual, menos uma culpa a carregar. Você nunca vai chegar no mundo espiritual. Isso. E quando eu morrer? Você corpo, uma vez que você considera que é o corpo, você vai morrer. Então. E pronto. E o espírito vai surgir ali de novo, lúcido de que nunca somente aquilo. No mundo espiritual. O que quer que você compreenda com a mente humana a respeito do que seja mundo espiritual. Mas quando a senhora disse que eu, desse jeito, nunca vou entrar no mundo espiritual, o que queria dizer isso? Eu disse que o ser humano nunca vai para mundo espiritual nenhum. Ah, entendi. Porque o mundo espiritual não está em lugar nenhum. Então, o senso de identidade da pessoa humana não é comportado no mundo espiritual. É comportado no mundo espiritual, tanto é que está existindo aqui. Este é o mundo espiritual da pessoa humana. Tá, o mundo físico. Ah, não. Tem o mundo físico e depois que a gente desencarna, a gente continua existindo numa outra vibração, presos pelas nossas realidades e reproduzindo-as. Eu diria que você nunca sai do mundo físico e os olhos, que são chamados físicos, é que interpretam aquilo que eles não veem como não físico. Claro. Eu diria que a pessoa humana inicia e conclui sua experiência no mundo espiritual, como uma expressão do espírito perfeito. No entanto, a mente, pelo seu próprio modo de funcionamento, que possui referenciais como distância, como separação, como divisão, como cima e baixo, é que se considera como fora do mundo espiritual, a caminho de um mundo espiritual. Só que se eu considerasse isso como válido, eu estaria de novo entrando em discurso, porque lá no início eu disse
O espírito é a essência perfeita por detrás de todas as coisas. O que quer que esteja fora da visão humana não é o espírito. O espírito é o que está por detrás, inclusive, daquilo. Teve um apóstolo que disse para Jesus, logo quem pode se salvar. Se as coisas são desse jeito, a gente nunca pode compreender. E aí me veio à mente agora, se a compreensão do mundo espiritual não está para o ser humano, que só consegue agir partindo desse ponto e desse princípio, por detrás da máscara, como é que ele vai então fazer essa transição? Muito simples. Da forma como eu disse lá atrás, você que realmente existe por detrás do humano, vai se redescobrir como este ser além do humano. Então, vó, mas só que esse eu, que existe por detrás da máscara, ele tá lá, sei lá, puxando a carroça, mas ele tá lá atrás e é a máscara que mais fala hoje em dia. Bom, isso é a visão da máscara. Ah lá. A máscara acredita que se move por vontade própria, que existe independente da vida que anima. Eu lhe lembro que não. Eu lhe lembro que a máscara só fala porque a vida permite. E que a máscara se cala quando a vida ordena. Nossa. Agora, e aonde a gente vai acabar indo para lá? A senhora pode então falar um pouco sobre o livre-arbítrio? Porque tem gente que diz o seguinte, e inclusive no Livro dos Espíritos dá uma ideia sobre isso, que temos o livre-arbítrio antes de encarnar. Então decidimos as provas que passaremos, e enquanto encarnados, então vamos apenas decidir como reagiremos a estas provas e dessa forma nos avançaremos, não expondo-nos às nossas vicissitudes. Como é que funciona o livre-arbítrio, então, não na visão do espírito que não compreenderíamos, mas na visão política que a senhora pode passar para a gente, filosófica? Então, o livre-arbítrio concerne o ser humano, porque livre-arbítrio é escolher entre algumas coisas. O espírito uno, perfeito, universal, não tem o que escolher. Ele não tem nenhum objeto que esteja fora dele para que ele possa escolher. O espírito é apenas. A ideia do livre-arbítrio surge na mente, que esta sim acredita que os objetos estão fora, estão separados e que ela pode escolher entre um e outro. Tá. Vamos citar um exemplo aqui mais prático que a gente adora. Na última vida minha, depois de desencarnar, a hora que eu fui para o mundo espiritual, eu devo ter tomado um choque, ou eu devo ter ficado junto com aquelas pessoas que compartilham da minha interpretação de mundo. Considerando que você tenha ido para o mundo espiritual, né? Então, não, no caso não foi. Eu continuei no mundo físico que está ligado a essa realidade. Só que o mundo físico mais etérico. Seria? Aceitável. Vamos lá. Vamos lá, fale para mim. Você teve uma outra encarnação. Isso. A última encarnação, saí e morri. Pá. E Quem aí? disse que não foi a última encarnação que teve você? Ah, daí a senhora deu um nó na minha cabeça, de certa forma. Eu quero saber quem é esse eu. Quem é este eu? Ah, tá. Estava lá e está aqui. É o espírito. E o que este espírito tem a ver com o humano que você é agora e o humano que você foi ontem? O senso de identidade continua humano. É a máscara que carrega consigo. Pois é, essa identidade, perceba, ela é frágil. Porque ela é mutável, não é fixa. O eu, sim. O ser por detrás de todas as coisas, sim. Claro. Tanto é que, a despeito de toda a ignorância, você continua proclamando essa verdade. Estive lá, eu estou aqui e eu estarei em qualquer outro lugar.
A questão da identificação com a máscara é que você acredita que pode levar a máscara para onde você vai. Não, você permanece parado aí, como a pedra. Você coloca uma máscara e tira uma máscara. Quando você coloca uma máscara, um mundo surge. Você tira aquela máscara, o mundo desaparece. Não há um mundo espiritual. Esta é uma visão humana. É só para o ser humano que existe mundo. Concordam comigo? Se você tira a máscara, você vê mundo. Se você... Me confundi. Vamos ver. Se você coloca a máscara, você vê mundo. Se você tira máscara, você não vê mundo nenhum. Você nem vê. Veja, não faz mais sentido. Não tem o que ser visto. Tem apenas o ser. Então você coloca outra máscara e um outro mundo surge. Onde você está, afinal de contas? É você que se desloca ou o mundo que se desloca ao seu redor, à medida que você troca de máscara? Entendi. Perceba como esta identificação com a forma faz com que você acredite que o mundo é mais eterno que você. Você que muda e o mundo que permanece. Não. Você é eterno. O mundo é alterável. Você é eterno. A identidade é passageira. Com a mesma facilidade que você, eterno, coloca uma máscara, você, eterno, a retira. Que belo vai ser quando colocar a máscara não represente mais ignorância do que se é. Mas que beleza tem que possa ser maior, então, do que a que já existe, sendo a máscara na ignorância, se os dois retratam perfeição? Exatamente, mais uma forma de perfeição. Tá. Seria, então, somar a diversidade. É essa a beleza que a senhora fala. Quando ela colocar uma máscara que não seja aquela da ignorância. Não. Quando ela colocar uma máscara que não implique em ignorância. Tá. A máscara não tem culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada. Ela serve o propósito... Exatamente. Isso. Aqui a consciência se lançou. A individualidade. Ela serve ao propósito para a qual foi criada. Tá, a consciência não tem nada a ver com isso. A consciência está parada ali, plena, universal, onisciente, onipresente, onipotente. Ela coloca uma máscara, vê um mundo. Que bonito esse mundo. Ela tira a máscara, coloca outra, vê um mundo. Que bonito esse mundo. A máscara é que acredita que o mundo não é bonito. A máscara é que te sente sozinha, separada, distante. Então, a consciência coloca a máscara e ama a máscara profundamente. Porque a máscara lhe dá a possibilidade de, por alguns momentos, ver a si mesma como objetos. Mas isto já é muito metafísico. Vamos voltar para as suas perguntas. Será que eu vou aguentar? Olha, tem uma parte que fala assim na Bíblia: sois deuses. E interpretamos assim, olha, sois deuses quer dizer que sois espíritos em processo de elevação moral e intelectual. Que graça teria ser Deus assim? Isso é ser humano. Então, agora, senhora, eu estou ouvindo da senhora que é muito melhor na parte... Não é que é muito melhor, é que a interpretação que eu entendi vindo da parte da senhora é que existe, então, apenas o Uno, que então veste a máscara e vê essas variações de planetas e experiências. Quando você falou a respeito de ser deuses e que vocês compreendem isso como ser um espírito em evolução, disse que graça teria, é muito mais procurar que diferença há então ser um ser humano e ser um Deus desse jeito. Porque isto é a vida do ser humano, não é? Esta é a visão do ser humano da sua própria vida. Você já deve ter ouvido que Deus é construído à imagem e semelhança do homem. É. Exatamente. O espírito também.
Veja, você vai para a escola e você faz algumas atividades, cujo propósito é que você retire delas o maior benefício, prove este benefício para que você então evolua, passe de ano. Assim é. Bom, isto é a experiência humana. Então. Aí vocês fazem milhões de experiências baseadas nestes mesmos referenciais, e quando vocês ouvem espírito, a mente reloca este conceito para dentro de tudo que é conhecido. Bom, se eu, humano, tenho que provar meu conhecimento para passar de ano, o espírito também tem que fazer algo semelhante. Então. Se eu vivo o sofrimento para aprender a não me identificar com o sofrimento, o espírito deve fazer a mesma coisa. Este espírito é a imagem e semelhança do homem. Por isso que eu digo que graça tem ser um espírito, se ser espírito não é diferente de ser humano. Bom, a experiência humana é perfeita, muito bela, do jeito que é. Mas por que o espírito tem que ser uma versão melhorada da experiência humana? Não pode ser algo completamente inusitado, uma beleza completamente diferente, única? Não, não pode. Porque o espírito não pode ser beleza nenhuma, o espírito não pode ser experiência nenhuma, o espírito não pode ser lugar nenhum. O espírito é a perfeição, é o que concede perfeição a todas as coisas. Quando você fala de ir para o mundo espiritual, você fala de assumir uma outra máscara. E que a mente daqui considera ser melhor ou pior que a experiência que ela executa aqui. O espírito está por detrás de tudo isso. É o espírito é a perfeição que às vezes você percebe neste mundo e às vezes percebe num outro mundo. Mas o espírito não pode ser realizado como ciência em você através da experiência de distância, através da valoração, através da diferenciação e discriminação. Porque o espírito não pode ser limitado a um lugar. O espírito não pode ser limitado a um objeto, a uma identidade, a uma forma. A prova disto é esta própria vida orgânica. A vida que move o seu corpo é a mesma vida que executa os processos químicos no mineral. Esta vida é universal. Esta vida é plena. Esta vida é o que você é. Não, mas a ideia quando eu falei sois deuses, e já disse que uma interpretação talvez cabível seria que sois espíritos em evolução, era para não confundir quando se diz sois deuses e acharmos que somos Deus, ou seja, a obra é parte do pintor e o pintor é parte da obra. Entendeu? Para que esteja claro que somos a obra, fomos criados, mas não somos o pintor. E na visão que eu entendi vindo da senhora é que, peraí, vocês, a obra já nem existe, só existe o pintor e a obra é uma máscara que se vê assim. Bom, a obra existe, mas o pintor é. Certo. Existire, está Sim. fora. A máscara, a obra, se acredita fora do pintor. Mas o pintor é, inclusive, a seidade que a máscara percebe que tem. O seu corpo, sua mente, só acreditam que existem e só experimentam um senso de existência porque você, vida plena e absoluta, é e concede esta seidade aos seus corpos. Não só a estes aí, aos seus corpos todos, inclusive este que eu estou usando, ou estes que eu uso em outros mundos.
Olha, avó, até quero que a senhora comente aqui numa resposta que recebemos no Livro dos Espíritos sobre essa ideia. Diz assim, olha, Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. E daí os espíritos elevados nos respondem assim, se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa. Daí ele termina assim, Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto, donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes, um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Então, em outras palavras, de repente eles estão falando a mesma língua que a senhora. Olha, vocês querem traduzir as coisas com os filtros de percepção que vos são próprios, mas o resultado não será catastrófico, mas não será aquele que vocês almejam. Bom, talvez possamos colocar nessas palavras uma pequena diferença que meu discurso permite um pouco mais de floreio. Do quê? De diversão. Eu digo, tentem. Se mergulhem, se percam no labirinto. Quem sabe vocês não se percam dessa identidade? Tentem, por que não? Se vocês acreditam que tem outras encarnações para continuar isto, tentem. Qual o problema? Bom, se Deus é um ser distinto ou produto de todas as coisas, as duas visões partem do mecanismo lógico humano, que sempre vai do particular para o geral. Por que não considerar todas as coisas como objetos existentes em Deus? Ao mesmo tempo, se deixa um certo espaço para que a mente não se desespere, uma vez que ela ainda pode dizer, tá, então ainda existe Deus. Beleza. Ao mesmo tempo também, nós quebramos a ideia da separação e da distância entre Deus e sua criação. Considerando que Deus não cria, Deus se manifesta. Porque para explicar uma criação, isso fica meio complexo, então, né? Se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, onde ele conseguiu matéria para criar? Esta matéria estava fora dele? É porque ninguém fala desse terceiro elemento. Deus é da criação, mas e a substância da criação? Qual a matéria-prima dessa criação? Onde ela estava? De onde ela veio? Se esta matéria-prima da criação é parte de Deus, a criação, por consequência, é parte de Deus, uma vez que ela só é uma alteração da matéria-prima. Se ela não é parte de Deus, Deus não pode ser absoluto. Como explicar isso? A mente não consegue. A mente não consegue.